Antropoceno, novo mundo, novo tempo. Mesmo surgindo bem depois dos outros seres vivos terrestres, nós humanos conseguimos mudar o planeta por completo. Essas mudanças foram tão grandes que os cientistas deram um novo nome para o tempo em que estamos vivendo: Antropoceno. O que isso significa? Vamos começar do começo. A Terra foi formada há aproximadamente 4,5 milhões de anos. Era um planeta sem vida até por volta de 3 milhões e 800 mil anos. Surgiram os primeiros seres vivos. Eles eram muito simples, quase todos microscópicos. Mas, com o passar de muito tempo, essas formas de vida foram evoluindo, até surgirem os primeiros animais invertebrados, há 650 milhões de anos. Depois, há cerca de 520 milhões de anos, é que apareceram os primeiros vertebrados. Agora, vamos usar a imaginação. Se a vida da Terra fosse comparada a um ano de 365 dias, os primeiros vestígios de vida teriam surgido no finalzinho do mês de fevereiro. Os invertebrados no início do mês de novembro. E os vertebrados na segunda quinzena de novembro. Opa! E os seres humanos? Onde é que entraram nessa história? Bem, a nossa espécie apareceu na superfície da Terra entre 200 mil a 300 mil anos atrás. E só se desenvolveu a agricultura há uns 8 mil anos. Então, naquele exercício de comparação do parágrafo anterior, é como se os humanos tivessem surgido na última meia hora do dia 31 de dezembro e tivesse começado a cultivar o solo no último minuto antes do ano novo. Ao longo do tempo, nós, humanos, fomos desenvolvendo o conhecimento da natureza e certas habilidades. Conseguimos, por exemplo, aumentar a nossa capacidade de gerar energia, de produzir alimentos, de combater doenças. Com isso, a população foi crescendo, especialmente a população que mora nas cidades. E assim, especialmente nos últimos 70 anos, o impacto das transformações provocadas pelos humanos no planeta Terra foi cada vez maior e ficou cada vez mais evidente. Com tantas mudanças, o ser humano se tornou a espécie mais influente da Terra e começou a mudar não apenas o seu próprio futuro, mas também o futuro das outras espécies e o do próprio planeta. Isto é relevo, mares, oceanos, o ar, o clima, as plantas, os animais. As mudanças que a nossa espécie causou e vem causando são evidentes e algumas delas são irreversíveis, ou seja, não será possível voltar à situação anterior. Por essa razão, os cientistas deram o nome de Antropoceno a este novo tempo que estamos vivendo. A palavra antropoceno, combina com antro, que significa humano, e ceno quer dizer novo, simbolizando um novo tempo, no qual os humanos são considerados como a maior força no planeta Terra. Isso, que pode parecer muito bom e muito útil, também é muito perigoso. Vamos ver algumas consequências dessas mudanças? Há muitas provas das mudanças provocadas pelos humanos ao longo do tempo. Fomos nós que criamos materiais como cimento, plástico, minerais sintéticos, objetos de alumínio. Criamos até gases,
como os freons que já foram usados na refrigeração e que, quando são liberados no ar, prejudicaram a camada de ozônio, a camada que nos protege do excesso de radiação que vem do Sol. Também inventamos a agricultura e a criação de animais. O uso cada vez maior que fazemos da energia leva à liberação de quantidades cada vez maiores de gases, como o metano e o gás carbônico, que estão provocando o aumento da temperatura média da Terra e as mudanças do clima. E também por causa do excesso de dióxido de carbono, que os oceanos estão ficando cada vez mais ácidos e prejudicando diversas espécies marinhas, como os corais. O crescimento das cidades e a necessidade de produzir mais e mais quantidades de alimentos levaram à destruição de muitas florestas. Não apenas das florestas, mas também de outros vegetais e dos animais que habitavam esses lugares. Muitos animais estão sendo extintos ou correm o perigo de extinção, como o mico-leão dourado, a onça-pintada, o pica-pau amarelo e outros já desapareceram, como a arara azul pequena. Os veículos e as indústrias que criamos liberam gases e partículas que saem dos canos de descarga e das chaminés e prejudicam o ar que respiramos. Despejamos cada vez mais água contaminada de esgoto doméstico e industrial nos rios e no mar. Deixamos cada lixo eletrônico com baterias, eletrodomésticos, computadores, celulares, sejam jogados em lixos e contamina a água, o solo. Os plásticos, tanto os pedaços grandes quanto os outros minúsculos, os microplásticos, poluem a água do mar e dos lagos. O meio ambiente é o lar de todos nós. Sabia que dia 5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente? A data foi criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1975. A principal mensagem desse dia é preservar a natureza. Mas será que nós, seres humanos, estamos colaborando para isso? Será que temos agido de forma responsável em relação ao ambiente natural que nos cerca? Muitas vezes parece que esquecemos que fazemos parte da natureza e que nossa sobrevivência depende de outros seres vivos e do equilíbrio ambiental. O que podemos fazer para mudar isso? O primeiro passo é a preservação da natureza. É conhecer mais sobre o meio ambiente em que vivemos. Você já deve ter ouvido falar de ecologia, mas você sabe o seu significado? O termo ecologia vem do grego e é a soma das palavras eikos, que significa casa, e logos, que significa estudo. Portanto, ao pé da letra, ecologia é o estudo da casa, sendo que essa casa é o lugar onde vivemos, é o meio ambiente. De maneira geral, os seres vivos convivem em harmonia entre si e com o ambiente que habitam, garantindo que tudo funcione de maneira equilibrada. Mas existe uma espécie que insiste em causar problemas, e essa espécie é a espécie humana. Nós, humanos, tentamos compreender e transformar tudo o que está à nossa volta. Como? Construímos cidades, produzimos ferramenta, extraímos madeira, ouro, entre tantas outras coisas, pensando sempre no nosso conforto, em tornar a nossa vida mais fácil. Isso parece bom, mas será que o meio ambiente aguenta tanta exploração pelo nosso bem-estar? Vamos pensar? Agora é com vocês.
Eu quero um desenho bem bonito, mas bem bonito, bem caprichado. Mas não quero vocês mostrando a Terra toda bonitinha, não. Eu quero que vocês mostrem a realidade do que nós estamos fazendo com a Terra, coitada. Vamos mostrar o que toda a nossa evolução, que toda a nossa revolução industrial, toda a nossa tecnologia está fazendo com o planeta Terra. A poluição, o desmatamento, as queimadas. Esse é o primeiro desenho. Depois, nós vamos pensar em como ajudar o planeta Terra. Vamos pensar juntos. Vamos pensar em formas de sustentabilidade.